Fala, Irmandade Alvinegra, boa noite para geral. Como o André já mandou o recado aí, ó, tapeca o dedo no like. Quem for novo ou quem não for inscrito, se inscreva, compartilha nas redes sociais, indica para a galera, né? Porque aí ajuda a gente a aumentar a comunidade aqui para dar aquela moral para o Botafogo, porque a gente sabe que se depender da mídia tradicional, a gente está lascado. Então vamos lá, vamos dar um parecer aqui do futebol feminino. Ó, primeira coisa, vamos lá, vamos começar a contextualizar aí o primeiro tempo. Né? O jogo foi o jogo de forma geral, né? O jogo foi fora de casa, foi lá em Brasília, contra o Real Brasília. O Botafogo jogou o primeiro jogo dentro de casa contra o Bahia, empate em 0-0. E o segundo jogo, o Botafogo perdeu, infelizmente perdemos de 1-0 para o Real Brasília fora de casa. O Real Brasília, eu fui pesquisar e na live que eu fiz com o Falcão, né, no pós-jogo que eu fiz com o Falcão, foi sábado, no último jogo, já tinha um pessoal aqui no chat, né, que acompanha o futebol feminino, falando que o Real Brasília se reforçou muito. E realmente eu fui pesquisar, é um clube que subiu junto com o Botafogo, da Série A2, e eles contrataram mais de 14 jogadoras e mantiveram a base, né, que foi muito bem no campeonato passado. Então, assim, é um time que se reforçou na tentativa de permanecer na Série A1, e o técnico deles, que é um técnico novo, não é o técnico do ano passado, é um técnico campeão mundial pelo futebol feminino. Então, é um técnico de muita experiência, de um currículo pesado. Então, não é qualquer time, mesmo que seja um time equiparado ao Botafogo, porque subiu junto com o Botafogo. Dito isso, a gente aqui não está aqui para passar pano, então já vou deixar bem claro o seguinte: eu sou torcedora, eu não sou jornalista. Claro que eu estudo, eu procuro estar por dentro, procuro assistir as coisas do futebol feminino, porque eu gosto e porque eu gosto de falar de Botafogo. Mas eu sou torcedora, não sou jornalista. Então, eu quero deixar também bem claro que, mesmo sendo futebol feminino, eu sei de todas as dificuldades do futebol feminino, eu sei de toda a luta da modalidade, eu não vou passar pano para o futebol feminino, não. Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar. Claro, né, criticar dentro do que é possível ser criticado no contexto do futebol feminino. A gente não pode nunca comparar com as críticas que a gente faz ao futebol masculino, porque são coisas muito diferentes em termos de estrutura, em termos de avanço na forma de jogar, enfim, uma série de coisas que a gente sabe. O futebol feminino ainda é uma modalidade muito nova, que ainda tem muito para amadurecer. Então, eu sei de tudo isso antes que venha aqui. Ela é muito corneta, ela fica falando mal do futebol feminino, não sabe a dificuldade que eles passam. Eu sei, gente, eu sei a dificuldade que o futebol feminino passa e sou muito apegada ao futebol feminino. É uma modalidade que eu tenho aí, levanto uma certa bandeira em prol do futebol feminino. Dito isso, vamos lá. O jogo do Botafogo foi uma merda, tá? Para falar o português claro. Um jogo muito ruim do Botafogo. O primeiro jogo não foi um jogo bom e esse jogo conseguiu ser pior. E eu digo isso e fiz essa introdução no começo porque eu vi muita gente, algumas pessoas criticarem, né, nas redes sociais do Botafogo Feminino, e a pessoa fala: vocês estão criticando errado, estão criticando à toa, o time jogou pra caramba. Não, gente, o time não jogou pra caramba. Tá? Depois eu quero a opinião do André, que ele viu a partida. O primeiro tempo do Botafogo foi melhor que o do Real Brasília. Tá? O Botafogo jogou melhor que o Real Brasília, mas ainda assim o Botafogo jogou muito abaixo do que ele pode apresentar. E essa é a minha principal crítica, e vou explicar. No segundo tempo, o Botafogo não jogou nada. Foi um tempo muito ruim do Botafogo. As chances mais perigosas foram do Real Brasília. O Botafogo pouco chutou a gol. Se eu não me engano, a gente teve um só chute a gol no segundo tempo. No primeiro tempo, a gente tem o lance do pênalti. A gente tem pelo menos uns 3 lances perigosos. A gente tem o lance do pênalti, que a gente perdeu o pênalti. A gente tem uma cabeçada da Vivian, que bateu na trave. Um outro chute também, se eu não me engano, foi da Driele, que também passou muito perto do gol, acho que chegou a beliscar a trave também. E o Botafogo foi muito mais efetivo. A Rubi, que é a goleira do Botafogo, pouco trabalhou no primeiro tempo. Tá? Quando o Real Brasília chegava ali pelas pontas, pelas beiradas, mas não levou muito perigo. Algumas coisas que é legal a gente destacar. A Carol Lins, que é a nossa atacante, nem sequer viajou.
A Juliana, que eu até falei no último arquibancada sobre o jogo, sobre o futebol feminino, ela é a nossa 12ª jogadora. Então tem partidas que ela é titular, tem partidas que ela não é, mas ela está sempre entrando. E a formação do time foi com ela hoje à frente. A Carol Lins nem viajou. Eu confesso que eu não sei o porquê. Se foi uma escolha técnica ou se ela sentiu alguma coisa, foi poupada. Depois eu posso até pesquisar para vocês. Eu vou botar aqui na tela a escalação do Botafogo para a gente falar. O Botafogo tem a Rubi, que é uma goleira extremamente experiente. Até que não teve muito trabalho no jogo, tá? O jogo foi muito truncado, não foi um bom jogo de ambas as partes, na minha opinião. Aí a gente tem a Milena, que é a lateral, que para mim jogou muito bem essa partida, defensivamente falando. A gente tem a Amanda, que é uma excelente zagueira, a Karen e a Chayenne. Né? A Chayenne, que também aí é uma das principais jogadoras do time do Botafogo. O time do Botafogo tem um sistema defensivo muito bem ajustado, muito bem posicionado. É um time que é difícil de tomar gol. É um time que mesmo os times mais... Eu ouso dizer, né? Espero não queimar a língua, mas eu ouso dizer que os times mais técnicos desse campeonato vão ter dificuldade de fazer gol no Botafogo. O sistema defensivo do Botafogo é o que ele tem de melhor, é muito bem postado. A gente tem a Cris, né, como o Botafogo joga num 4-3-3, a gente tem a Cris ali fazendo a primeira mulher, né, aquela volante ali de contenção, o primeiro volante, né, que a gente chama. Tem a Vivi e a Adriele. A Vivi é a nossa 10, né, a nossa jogadora pensante, a nossa meia, a nossa craque. A Adriele, que é uma volante que joga muito bem. A Brenda, que é a nossa camisa 7, joga bem pra caramba. A Kelly e a Juliana, que estão no lugar da Carol Lins. A Kelly perdeu o pênalti, né? Infelizmente, foi a jogadora mais criticada da partida, mas, na verdade, para mim, a gente não funcionou de forma geral. E eu vou explicar o porquê, tá? Para mim, o Botafogo, na verdade, estou sendo até repetitiva do que eu já falei na última live que nós fizemos sobre o futebol feminino. O Botafogo, para mim, tem um grave defeito, que aí eu puxo a orelha do Glaucio, que é um excelente técnico, que faz um excelente trabalho, mas é a obrigação dele rever isso e trabalhar isso. O Botafogo, para mim, ele carrega muito a bola. E o que acontece? Por ele carregar o meio do Botafogo, as jogadoras de meio do Botafogo são muito habilidosas. Então, elas têm sempre a bola. E o que acontece? Elas carregam, só que elas têm esse defeito, elas carregam muito a bola e afunilam muito o jogo do Botafogo pelo meio. A Chay e a Milena, que defendem muito bem, pouco sobem, pouco atacam pelas laterais. Se você observar o jogo do feminino, a gente tem poucas jogadas pelas laterais, pelas subidas das laterais do Botafogo. O jogo é muito afunilado pelo meio. Mesmo quando elas sobem, elas geralmente afunilam pelo meio. Vocês podem reparar. Então fica um jogo muito truncado pelo meio. E o que acontece? Como o Botafogo carrega muito a bola e não trabalha muito tocar os passos, o que o Botafogo tinha que fazer, na minha opinião? Trabalhar mais o toque de bola. Tocar de primeira, aproximar mais as jogadoras, tocar bem a bola para poder dinamizar, né, dar dinâmica ao meio campo. Como o Botafogo carrega muito a bola, ele facilita a marcação das adversárias. A Vivian, que é a nossa jogadora, né, o cérebro pensante, geralmente está muito marcada, então por carregar muita bola, prender muita bola, ela não consegue desenvolver o melhor futebol. E a gente também não consegue explorar as laterais, porque elas pouco sobem. Então isso para mim é o principal defeito do Botafogo. E aí ele está pegando, que era um pouco mascarado na A2, na minha opinião, porque nós tínhamos times que tecnicamente eram inferiores. Como nós temos times tecnicamente superiores, o Botafogo está sofrendo muito com isso, porque os times se fecham, são times tecnicamente melhores, né, do que os times que disputaram a A2, e o Botafogo está com muita dificuldade de tocar a bola no meio campo e criar. E também está com uma saída de bola bem ruim, na minha opinião. O Botafogo tem que melhorar a saída de bola também, para a bola chegar com mais qualidade. Na Vivian, na Adriele e nas meninas de ataque. Quer falar alguma coisa, André? Não, assim, só eu vi o jogo, vi a partida, sabia que a gente ia fazer aqui um comentário a respeito, né? Eu achei que eu tinha visto o primeiro jogo também. Eu achei o Botafogo no primeiro jogo mais equilibrado, né? Procurando tocar mais bola, tendo posse de bola. Hoje eu achei bem bagunçado. Agora eu também achei o estádio lá, o campo do Real Brasília, com dimensões bastante reduzidas, o que fez com que o jogo ficasse muito truncado ali no meio de campo. Até depois, no segundo tempo, o narrador lá, ele explica que
por conta de estar na primeira divisão, eles tiveram que ampliar o campo, né? Mas isso até me deu, eu imaginei, tô com a razão, porque assim, eles foram no limite, né? Deve estar jogando ali no limite que eles podem ter. Então, sim, um campo reduzido, o que dificultou bastante para o Botafogo. Agora, os jogadores também hoje não estiveram bem. Eu não falo, vou até deixar a pergunta para você. Eu, pelo pouco que eu acompanho e ouço aqui também de você falar, a Vivian, ela é a principal batedora de falta, principal batedora de escanteio. Quando não é ela, é a lateral esquerda, a Chayane, que bate também, que bate bem a bola. E aí, na hora do pênalti, quem vai bater é a Kelly. Não estou falando isso só porque perdeu o pênalti, não, tá? Enfim, a perda do pênalti faz com que a gente tenha esse raciocínio. Por que a Vivian não bateu o pênalti? Por que então a Chayane não bateu o pênalti? É estranho. Muita gente vai falar assim, não, mas aí é ela que treina. Beleza. Mas se toda falta é uma pessoa que bate, o pênalti não devia ser diferente disso. Você sabe por quê? Ou é a Kellen que perdeu o pênalti, né? Sim. Olha, eu confesso que eu não sei qual é a batedora oficial do Botafogo, porque o Botafogo fez assim, eu acompanho o time feminino do Botafogo desde o ano passado, e a gente não teve muitas cobranças de pênalti, então eu confesso que eu não sei. Eu desconfio que seja a Carol Lins, que é a nossa 9, né, nossa atacante de referência lá na frente. Como ela não foi pro jogo, eu imagino que, né, colocaram a Kelly, que é atacante ali, joga ali no ataque, imagino que deram os privilégios, ela deve ser a segunda batedora do time, eu não sei como é que o Glaucio organizou isso. Agora eu concordo com você, eu acho que tinha que ser a Vivian, né? A Vivian tinha que ser a batedora. Até pela moral que ela tem, pela segurança, né? Pela confiança, vamos dizer assim, de ser talvez seja a melhor jogadora do elenco. Né? Isso me causou estranheza, assim. E o Botafogo no primeiro tempo, ele foi melhor, um pouco melhor, nada também surpreendente, assim. Acho que até o placar foi justo, o empate em 0-0, mas se alguém tivesse que ter saído na frente, seria sim o Botafogo, que teve as melhores chances. Mas no segundo tempo, o Botafogo foi completamente dominado, né? O adversário fez 1-0, teve outras chances, e no final o Glaucio deu uma até, não vou dizer que é de chamusca, não, que seria sacanagem, mas ele bota todo o time para o ataque, começa a fazer ligação direta, pegou a Milena da lateral direita, botou para a lateral esquerda, avançou a Chayane. Então, assim, ficou mais bagunçado ainda, era do jeito que desce, e quase deu no finalzinho ali. Depois o pau quebrou, que as meninas são bravas também. Mas enfim. É o que acontece. A Chayane, ela tá improvisada na lateral do Botafogo, só que ela se firmou na lateral. Ela, na verdade, ela é uma meia que chega bem. Então, acho que ele tentou, né? Ele tentou justamente, como a Milena deve ter habilidade nas duas pontas, eu não sei, não conheço muito, mas até falaram na transmissão que ela é meio coringa, ele deve ter tentado isso, né? Botar ela para compor ali o que a Chay estava fazendo defensivamente e empurrar a Chay para frente, igual a gente fazia com Guilherme Santos. Guilherme Santos, exatamente. Então, tentou ver se a gente conseguiu alguma coisa, mas eu acho que a gente esbarrou em algumas questões. Por exemplo, algumas jogadoras abaixo tecnicamente. Eu achei a Adriele bem abaixo tecnicamente hoje. A Brenda, que é a nossa camisa 7, ela não veste a 7 à toa, ela tem muita habilidade, achei ela bem abaixo também. Segundo jogo. Segundo jogo, exatamente. E a Vivian não se omitiu, até apareceu, mas a Vivian não conseguiu entregar o seu melhor, justamente porque o jogo estava muito truncado e ela não conseguiu desenvolver o melhor futebol. Eu continuo mantendo a minha crítica. Eu acho que o time não foi bem, começa a ficar um pouco preocupada, porque o Botafogo vai pegar cada vez mais pedreira. O próximo jogo é em São Paulo, contra o Corinthians, que não é nada menos que o campeão da Série A. Né? Então vai ser um jogo dureza. E eu continuo mantendo a minha crítica, que eu acho que o Botafogo tem que tocar mais a bola, tem que buscar tocar de primeira, triangular mais, aproximar mais o meio-campo, para dinamizar o meio-campo e ter saída rápida. Esse negócio de ficar conduzindo muito a bola, você facilita muito a marcação do adversário. E também faz com que o Botafogo acabe fazendo lançamentos de bola, porque não consegue sair com a bola. A saída também está muito lenta, está sendo dificultada e está sendo feita com uma qualidade questionável, vamos botar assim. A Cris, por exemplo, não conseguiu dar uma boa qualidade da saída de bola do Botafogo. O segundo tempo foi bem ruim, bem abaixo. O Botafogo não conseguiu produzir. Eu acho que sentiu o gol, que tomou rápido também, e não teve poder de reação. Não foi um dia bom, o Botafogo não jogou bem.
as substituições mais bagunçaram do que ajudaram. A própria Juliana, por exemplo, que entrou no lugar da Carol Lins, que é muito boa, costuma entrar bem também, não foi um pouco abaixo tecnicamente, na minha opinião. Se você reparar, os 2 lances de quase gol, os 3, na verdade. O lance do pênalti, como é que foi o lance do pênalti? A Chay sai com a bola na defesa do Botafogo, joga na Brenda e pede a bola e avança. A Brenda lança para ela na mesma hora, não segura a bola, não prende, lança, ela sai já dentro da área do time adversário e sofre o pênalti. Então, quando o Botafogo fez uma jogada rápida, tocando, deu certo. Aí perdeu o pênalti. O chute também, a cabeçada da Vivian, a mesma coisa. Uma jogada ali pela direita do Botafogo, toque rápido entre as jogadoras, cruzou na área, Vivian bateu de cabeça, quase fez o gol. Então, as poucas vezes que o Botafogo tocou rapidamente a bola, o Botafogo conseguiu aí construir algumas jogadas. No mais, muitos toques errados, carregando muita bola. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Glaucio precisa rever com uma certa urgência, explorar mais a subida dos laterais, que eu acho que o Botafogo faz muito pouco. Enfim, resumindo, um primeiro tempo que o Botafogo foi melhor, mas o jogo foi truncado, poucas chances para ambos os lados. Segundo tempo, o Botafogo... o jogo foi ruim também no segundo tempo. Eu acho que nem o Real Brasília jogou tão bem assim, mas ainda foi mais perigoso do que o Botafogo no jogo, e o Botafogo não jogou nada. Então, eu acho que o Botafogo tem que começar a ligar o sinal de alerta aí, a luz amarela, talvez contratar mais algumas peças, se quiser pensar em permanecer na Série A1 para o ano que vem. Eu acho que basicamente isso. Pode falar. Não querendo justificar, né? Até porque eu acho que o futebol feminino do Botafogo, uma derrota do futebol feminino do Botafogo não necessita de nenhum tipo de justificativa frente aos recursos parcos que a gente tem. Né? Sempre, mesmo perdendo, a gente tem que louvar essas meninas e bater palma para o trabalho que é feito. Mas eu acho que o pênalti ali no comecinho, se a gente tivesse feito 1-0, o jogo ia facilitar bastante a partida para a gente, principalmente frente ao domínio que tivemos no primeiro tempo. Infelizmente, a perda do pênalti foi algo que bagunçou e depois a gente não conseguiu recuperar. E como a gente estava jogando fora de casa, o Real Brasília ia ter que subir, ia ter que buscar o gol, ia facilitar muito a vida do Botafogo. Então, assim, eu acho que um campeonato também tão apertado, tão nivelado tecnicamente, o Botafogo não pode também desperdiçar essas oportunidades. Tem que tentar matar o jogo o mais rápido possível, porque a situação é braba. E sobre o campo, você tem razão. A própria Vivian reclamou no Twitter dela, falou, eu achei que a gente fosse jogar no estádio. Ela ainda deu assim uma alfinetada, porque ela viu realmente que era quase um campo varziano ali, né? Uma coisa bem várzea mesmo. E elas estão acostumadas agora, estão jogando com frequência no Newton Santos, então as jogadoras sentem bastante, né? Vamos esperar para ver como é que o Botafogo vai reagir no jogo contra o Corinthians, vai ser uma pedreira. Quem quiser acompanhar pelo aplicativo do Maicujo, vai ser transmitido domingo agora, às 8 da noite. E a gente vai continuar torcendo pelo Botafogo feminino, porque assim, tem muita lenha para queimar. É um trabalho muito bonito, como você bem citou. A gente critica, assim, dentro de campo, a gente está analisando que o time não foi bem, mas, assim, é uma campanha irreparável. A gente só tem que bater palmas para esse trabalho do futebol feminino, que é profissional e por isso que dá resultados, né? Vamos botar assim. Então, eu acho que a galera que puder dar moral para o futebol feminino vale muito a pena. E acho que a gente tem condições, sim, de permanecer na Série A1. Não vai ser fácil, porque, né, a gente está vendo aí muitos jogos, muitos times bem, né, tecnicamente, com muito mais investimento que o Botafogo, o próprio Real Brasília. Mas eu acho que essas meninas são aguerridas e são meninas boas de bola, sim. Eu acho que ajustando algumas coisas e talvez contratando 1 ou 2 peças ali, eu acho que dá para a gente, pelo menos, garantir a permanência na Série A1.